Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci, escritor, autor do livro Histórias Quase Verídicas, e este é mais um Epígrafes. Na verdade, hoje, o primeiro Epígrafes factual da temporada. A gente vai falar de um tema que está acontecendo neste exato momento em todo o mundo, que é a ordem mundial e as relações globais. Será que a gente está vivendo um momento aí de uma crise a ponto de estourar realmente uma terceira guerra mundial, como tem se comentado em função de Estados Unidos e Coreia do Norte? E essa questão de movimentos separatistas, de independência que a gente tem observado na Espanha com a Catalunha e até mesmo aqui na região sul do Brasil. E para falar sobre esse tema que tem tirado o sono de algumas pessoas, nós vamos conversar com Günter Hudzit, que é cientista político, mestre em segurança nacional e geografia política e professor de relações internacionais da ESPM, além de consultor em segurança e defesa. Professor Günter, muito prazer. Eu que agradeço o convite, prazer é todo meu aqui conversar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade e por ter aceitado o nosso convite. E para a gente falar um pouco sobre isso com este especialista, eu selecionei uma frase extraída do livro Ordem Mundial, de Henry Kissinger, que foi secretário de Estado dos Estados Unidos. E a frase que eu selecionei para essa conversa, para esta edição do Epígrafes, é a seguinte, ela está na página 38 e 39 do livro Ordem Mundial. Qualquer ordem internacional, para fazer jus a este nome, deve cedo ou tarde alcançar um equilíbrio. Caso contrário, se encontrará em estado de guerra permanente. Professor, eu abro a nossa entrevista perguntando o seguinte: nós vivemos em um período de desordem internacional? Não diria desordem internacional, eu diria um momento em que a ordem internacional estabelecida ao fim da Guerra Fria, ali em 1991, quando a União Soviética se desfez, onde vários países começaram efetivamente a abraçar esse capitalismo liberal e indiretamente a democracia, essa ordem chegou num limite de como ela foi estabelecida, como o Henry Kissinger colocou. Ela tem que alcançar um equilíbrio de uma aceitação para ter essa estabilidade, porque uma ordem internacional nada mais é do que uma série de acordos, arranjos, princípios que regulam as relações entre as sociedades, entre os estados, e que, portanto, tragam uma certa previsibilidade nas relações entre os estados, porque se não houver previsibilidade, os estados têm que se preparar para o pior. O pior é a guerra. E por que eles têm que fazer isso? Porque não existe um governo global, não existe um juiz das relações internacionais. Os estados são soberanos, ou seja, existe essa igualdade jurídica entre eles. Agora, isso não significa que eles sejam realmente todos iguais. Como se diz, existem aqueles com um maior poder do que o outro, e aqueles com maior poder, com essa capacidade de influenciar os outros, tentam estabelecer essas regras que, lógico, vão lhe favorecer. Claro. E por isso que houve-se essa ordem estabelecida ao fim da Guerra Fria, onde o Ocidente prevaleceu, onde todos passaram, como eu disse, a adotar o capitalismo liberal. Quais são aqueles países que continuam comunistas hoje no mundo? Coreia do Norte e Cuba. O fim da União Soviética mostrou que realmente o capitalismo se mostrou o sistema econômico que melhor gera riqueza. Não é que é aquele que melhor distribui riqueza, é o que melhor gera riqueza. Justamente a distribuição vem com a democracia. Não é à toa que eu sempre faço um exercício com os alunos e pergunto para eles: imaginem um país onde você diria, eu vou me aposentar e moraria lá tranquilamente. Primeira pergunta, é ou não é capitalista? Segunda pergunta, é ou não é uma democracia? Não é à toa que nós chamamos os países desenvolvidos? Como desenvolvidos é aqueles que todos almejam ao chegar. Portanto, essa democracia e esse capitalismo liberal ocidental prevaleceu e virou o que muitos chamam, desse neoliberalismo, e que prevaleceu, portanto, virou a referência, principalmente porque os americanos nos anos 90 começaram a crescer sem parar, principalmente nos anos Clinton,
você teve o pleno emprego no final dos anos 90, e aonde os outros dois polos capitalistas poderiam se contrapor aos Estados Unidos, era a Alemanha e o Japão. Mas o Japão entrou em estagnação e está até hoje praticamente estagnado, e a Alemanha, nesse processo de reunificação e criação da União Europeia, carregou um peso muito grande para a sua economia. Ela cresceu, mas não cresceu tanto. Por isso que esse modelo capitalista norte-americano liberal se tornou a referência. A gente não pode esquecer, por exemplo, que a China lutou tanto para entrar na OMC, né, essa Organização Mundial do Comércio que regula o comércio internacional. Para quê? Para justamente participar desse processo, dessa dita globalização. Agora, com a crise de 2008, 2009 e essa grande recessão que os americanos passaram, que os europeus passaram, os japoneses também, justamente o núcleo desse capitalismo democrático, onde começou a crise, se enfraqueceu. E nós temos hoje a ascensão da China, da Rússia, do Irã no Oriente Médio, tivemos da Venezuela aqui na América do Sul, de governos que começaram a questionar alguns pontos dessa ordem. Não é que eles queiram mudar a ordem como um todo, como foi a Alemanha, tanto em 1914 quanto em 1939. Mas eles querem mudar. Mudar em que sentido? Primeiro, que direitos humanos são esses? Eles querem relativizar o conceito de direitos humanos ocidental. Que democracia é essa? Eles não querem esse pacotinho de democracia ocidental, eles querem relativizar diante dos valores e da cultura desses países, e principalmente do ponto de vista econômico, o papel do Estado na economia. Portanto, eles não querem mudar essa ordem internacional, porque foi graças a ela que eles cresceram, o comércio internacional, mas eles querem mudar algumas coisas. E, portanto, nós não temos hoje mais nenhum país sozinho, como foi os Estados Unidos ao fim da Segunda Guerra Mundial, ou nenhum conjunto de países, como foi o G7, o Ocidente, ao fim da Guerra Fria, que consiga reformular a ordem internacional e colocar um novo patamar das relações. Por isso que, como alguns autores já colocaram, nós vivemos um G0, um mundo G0. O G7, G20, G0, ou seja, não existe mais nenhuma liderança que consiga reformar a ordem, criar uma nova, mas também o que muitos não entenderam é que não existe nenhum país ou grupo de países que queira mudar essa ordem completamente, colocar uma nova. Por isso dessa instabilidade que nós vivemos hoje. Certo. E uma rápida contextualizada, então, numa sinopse aí de ordem mundial de Kissinger, o livro ele fala sobre a origem das relações internacionais, com análises sobre a real possibilidade de construção de uma ordem mundial em tempos de extremismo ideológico, conflitos e proliferação tecnológica ou consolidação tecnológica, que é exatamente isso que o professor Gunther comentou agora. E aí, já pegando esse gancho, professor, falando dessas nações que tentam talvez subverter, digamos, essa ordem estabelecida, acho que talvez essa deve ser a grande preocupação de muita gente que está nos assistindo hoje. Quais os riscos reais de uma nova grande guerra, sobretudo se a gente considerar essa retórica belicosa de Estados Unidos e Coreia do Norte nas figuras de seus respectivos líderes? Uma terceira guerra mundial, como muitos vêm falando ultimamente, ou uma nova guerra fria, eu não vejo isso acontecendo, porque não existem dois blocos, dois polos com valores tão diferentes que conformariam duas alianças. Como foi a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, junto com Japão e Itália, que se opôs a Reino Unido, França e depois Estados Unidos. Ou Guerra Fria, com os Estados Unidos e seus aliados, e a União Soviética com seus pseudo-aliados. Nós não temos isso. Como eu disse, os países se abriram ao capitalismo, em grande parte se modernizaram, não é uma democracia livre como a ocidental europeia norte-americana, mas absorveram esses valores. Então não existem esses dois polos. Agora, existem tensões muito grandes, principalmente no caso da Península Coreana com a Coreia do Norte, que, como eu disse, um daqueles
pouquíssimos países que não aderiram ao capitalismo, nem se fala de democracia. Fechados mesmo, né? Nossa, é uma das piores ditaduras que existe. E que, portanto, um fato importante que muitos ou não sabem ou esquecem, oficialmente, Coreia do Norte e Coreia do Sul ainda estão em guerra. Sim. A guerra começou em 1950, quando o avô do atual líder tentou unificar a Península Coreana, que era uma colônia japonesa ao fim da Segunda Guerra Mundial. E aí, como a Alemanha foi dividida em zonas de ocupação, a Península Coreana também foi dividida em zonas de ocupação, o norte com a União Soviética, o sul com os Estados Unidos, e por isso que levou ao início da guerra, quando o avô do atual líder quis unificar a Península Coreana, uma guerra que durou de 50 a 53, realmente muito sangrenta. Houve um cessar-fogo em 1953, mas não houve um acordo de paz. Portanto, oficialmente estão em guerra. E os americanos entraram com o mandato da ONU apoiando o Sul e são aliados da Coreia do Sul até hoje. Outro ponto importante as pessoas entenderem, quando estourou essa guerra, o norte era mais industrializado que o sul. Era uma região, como tinha sido colônia japonesa, com reservas de carvão e minério de ferro. Então lá houve um desenvolvimento industrial maior. E a Coreia do Sul era paupérrima, era praticamente uma agricultura familiar. Com o passar dos anos e com a industrialização da Coreia do Sul, se inverteu completamente. A Coreia do Norte parou no tempo, ela dependia da União Soviética. Quando a União Soviética faliu e se desintegrou, a Coreia do Norte praticamente quebrou. Foi por isso que o pai do atual líder começou a desenvolver um programa nuclear para literalmente extorquir, chantagear Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão a ajudarem o país. Esse novo líder que assumiu faz pouquíssimos anos, ele manteve esse programa e, pior, ele acelerou. Acelerou para tentar manter a estrutura do regime. Por quê? Porque as pessoas começam, de uma maneira ou de outra, começar a se informar o que acontece ao redor. A internet lá é mais do que controlada, isolada do mundo, sim, mas rádio e televisão passam. Então as pessoas começam a se informar. Então, para manter esse regime, eles precisam se garantir que os americanos não vão atacá-lo. E isso, a família Kim, principalmente o Kim Jong-un, que hoje é o líder, ele aprendeu com Saddam Hussein do Iraque, que em 2003 foi invadido e caiu, e Muammar Gaddafi da Líbia, que foi reprimir na tal Primavera Árabe em 2011 na Líbia, a população, e foi atacado pelo Ocidente. Os dois tinham aberto mão dos seus programas nucleares. Por isso que ele não abre mão do programa nuclear. E tem acelerado o programa nuclear e o programa missilístico, e isso é considerado inadmissível pelos militares norte-americanos. Por isso que essa tensão está tão grande. O grande problema é que falam, eles são racionais, nenhum dos dois lados quer morrer e se destruir, principalmente o líder da Coreia do Norte. O problema é que pode haver uma interpretação errônea do que o outro quer fazer. De um movimento. De um movimento. E já aconteceram vários casos na história como esse. Ou seja, de uma interpretação errada de um fato, e principalmente hoje, com o advento da arma atômica e do míssil, se você demorar alguns minutos, principalmente na Península Coreana, para responder, pode ser o seu fim. Então, o estado de tensão é muito alto. E por isso que o receio é que, por uma ação que seja mal interpretada pelo outro lado, haja uma escalada e possa haver uma guerra. Mas é uma guerra localizada. O grande problema é que a Coreia do Sul é a 10ª ou 11ª economia do mundo, e boa parte dos eletrônicos no mundo, provavelmente, quem está nos assistindo provavelmente tem um aparelho coreano de celular no bolso ou está assistindo numa televisão coreana, e que essas indústrias sul-coreanas, elas alimentam a economia chinesa. Portanto,
vários setores econômicos do mundo inteiro podem sofrer por causa dessa guerra. Isso sem falar na quantidade de mortos. Até pegando esse gancho, qual que é o verdadeiro potencial das Forças Armadas e do arsenal norte-coreano? Porque você disse que não acredita numa terceira grande guerra, porque é um contexto histórico diferente das duas anteriores. Mas eles fazem corriqueiramente aí, demonstrações de força, né? De míssil, de bombas de hidrogênio. Qual que é o real potencial da Coreia do Norte hoje para colocar essa segurança mundial em risco? Bom, primeiro vamos deixar as armas atômicas de lado, que aí o nível de destruição passa para um outro patamar. Efetivamente, o exército norte-coreano e a força aérea norte-coreana estão parados no tempo. Na melhor das hipóteses, ali anos 80, porque a União Soviética acabou, o grande fornecedor de equipamento militar, um país que entrou quase em colapso econômico e, portanto, não conseguiu modernizar. Mas a Coreia do Norte tem uma quantidade tão grande de artilharia, aquelas peças que atiram ogiva longe a mais ou menos 45, 50 quilômetros de distância, a quantidade dessa artilharia e de foguetes de curto alcance é tão grande, que eles conseguem atingir Seul. E que, portanto, num conflito aberto, a quantidade de obuses caindo de 155 milímetros, que são peças desse tamanho, vai ser tão grande que se calcula já alguns centros de pesquisa de guerra nos Estados Unidos, a RAND Corporation, a mais famosa dela, que é ligada à Força Aérea dos Estados Unidos, já calculou que possivelmente no fim do primeiro dia de guerra convencional se teria aí talvez 60 a 70 mil mortes. Puxa vida. Ao fim da primeira semana, 300 mil mortos. Em uma semana de um eventual conflito. Em uma semana, por quê? Até os americanos conseguirem destruir todas essas peças de artilharia, levaria tempo. E, portanto, se fala em possivelmente, num conflito que pode durar um mês, em 1 milhão e meio de mortos. Dos dois lados. É muita gente. Nós estamos falando que Seul, a região metropolitana de Seul, tem em torno de 25 milhões de pessoas. E, portanto, como eu disse, a quantidade de mortos vai ser muito grande. E é justamente isso que fez com que o presidente Bill Clinton dos Estados Unidos, nos anos 90, recuasse. Fez com que o presidente George W. Bush não atacasse, o presidente Obama não atacasse, porque sempre vinha aquela análise da inteligência norte-americana dizendo, em mais 4 anos a Coreia do Norte deve ter uma bomba atômica. E sempre, vai ser no meu governo? Não, então deixa para o próximo. Aí veio o próximo presidente, mais 4 anos, foi reeleito, tem mais 4 anos, vai ser no meu mandato? Não, deixa para o próximo. Aí então, Clinton, W. Bush, Obama, Trump. E aí que veio a má notícia. Não é mais em 4 anos, presidente, é no seu mandato e justamente isso que a gente viu. Ele não só acelerou o programa em quantidade de ogivas, mas, como você disse, ele deu um passo que ninguém esperava, que é sair de uma bomba atômica para uma bomba de hidrogênio. O poder destrutivo de uma bomba de hidrogênio é gigantescamente maior. Só para se ter uma ideia, a bomba atômica que os americanos jogaram em Hiroshima e Nagasaki tinha em torno de 15 quilotons. Cada quiloton é 1 tonelada de TNT. Inicialmente, essa bomba de hidrogênio que explodiu, se falou em torno de 100, 120 quilotons. E já há alguns analistas revendo os dados sísmicos, que ele fez um teste dentro da montanha, falando entre 250 a 300 quilotons. Isso, uma bomba dessas, numa região metropolitana como Seul, uma única bomba dessas, você conseguiria, dependendo de onde caísse, você matar facilmente 500 mil pessoas. Devastador. Devastador. Por isso que eu falei, é um grau de destruição muito maior. E por isso que a gente tem que saber, mas convencional ou com arma atômica? De qualquer forma,
muita gente morreria num conflito desses. E por isso o receio dessa escalada por parte dos norte-americanos. E aí é que está o problema, no meu entender. Na cabeça do Kim Jong-un, do ditador da Coreia do Norte, ele tem certeza que os americanos não vão à guerra por causa disso. Uhum. Agora, será que não pode chegar a um ponto em que a liderança norte-americana diga não, isso é inaceitável? É uma situação limite onde todos estão tentando pôr panos quentes, inclusive China, a maior aliada da Coreia do Norte, Sim. porque a perspectiva é horrível. Sobretudo pelo perfil de liderança do presidente dos Estados Unidos. Ou eu estou errado? Não, você está certíssimo. Porque, com certeza, o ex-presidente Barack Obama teria lidado de outra forma como ele lidou. Um discurso mais conciliador. Não só conciliador, mas principalmente não provocador. Exatamente, não provocador. Ao contrário do Trump. Ao contrário. E vem muito de uma mentalidade que o presidente Trump tem de negociador de empresa privada, de levar a pressão sobre o outro lado, para trazer o outro lado para a negociação. Mas isso é um negócio entre empresas, entre empresários, do mundo corporativo. Não entre lideranças e principalmente não entre um presidente norte-americano e um líder que, imaginem, ele nunca ouviu um não na vida. Imagine então o que é uma criança crescer sem ouvir um não, sem nunca ter tomado um tapa na mão, menino, não faz isso, e que hoje tem um botão vermelho para explodir uma bomba atômica. Não tem limite, né? Para as pessoas terem ideia, ele mandou matar o tio e a tia porque se sentiam ameaçados por ele. Ele mandou matar um general que cochilou durante um discurso dele. E mandou matar o meio-irmão dele, que era para ser o sucessor do pai, mas foi pego entrando no Japão com um passaporte falso e com um ticket para entrar na Disneylândia do Japão. Aí caiu em desgraça, ele foi exilado na China. Ele mandou matar o irmão com um agente de gás nervoso atrás que mata em segundos. Portanto, ele tem essa mente paranoica de se manter no poder. Como é que ele reage ouvindo essas provocações? O pequeno homem-foguete. Pois é. Portanto, o papel que o presidente Trump tem hoje nessa crise também é importantíssimo. É crucial, né? E, infelizmente, eu espero muito que os 3 generais que o assessoram hoje, que praticamente estão governando os Estados Unidos, consigam pôr algum limite nele. É o que nós esperamos todos, né? Inclusive desse lado do globo. E mudando um pouquinho agora a localização geográfica do problema, queria falar sobre a questão do Estado Islâmico. Por que as grandes potências, na sua opinião, professor, ainda são vítimas de ataques terroristas de grupos extremistas? Faltam investimentos em segurança e inteligência ou existem outros motivos para esses ataques? Eles investem muito. Só que esse radicalismo islâmico tem algumas facilidades, não é só algumas facilidades do mundo moderno. Para começar, a própria internet. Portanto, não precisa mais ter a presença física de um grupo num outro país para conseguir radicalizar pessoas. Através da internet, eles conseguem fazer justamente essa conversão. Você também tem hoje essas minorias que ou elas são reprimidas em alguns países que não são democráticos, como China e Rússia, ou se sentem excluídos e até como cidadãos de segunda classe nos países democráticos envolvidos, como Estados Unidos, Europa, principalmente França. Por isso que eles conseguem, o Estado Islâmico conseguiu ter tantos seguidores em vários países e que, mesmo com o fim do Estado Islâmico controlando um território na Síria e no Iraque praticamente não controla mais território, falta pouco tempo para ele também ser derrotado na Síria, esse Estado Islâmico vai sobreviver, porque ele não é um governo, apesar desse nome que se deu, Sim, principalmente aqui no Ocidente, né, Estado Islâmico. É uma ideologia. E, portanto, ideologia é mentalidade. Se transfere facilmente. Facilmente por comunicação. Sim. E o mundo está interligado pela internet. Sim. Portanto,
eles não só conseguem converter, eles conseguem atacar, como eles se adaptam. Eles não seguem sempre o mesmo padrão. Enquanto eles conseguem agir de uma tal forma, eles vão agindo. A partir do momento em que aquela forma de ação já consegue ser combatida pelos governos, eles se adaptam, mudam a forma de atuação. E, portanto, eu diria que, infelizmente, esse terrorismo radical religioso está aí para ficar por um bom tempo. Por quê? Algum tempo atrás, principalmente depois do 11 de setembro, quando os americanos perceberam o problema, a ameaça que o terrorismo islâmico se tornou, se investiu muito para estudar, né, esses grupos. E o que, por exemplo, se descobriu? Normalmente, um grupo terrorista dura 3 a 4 gerações. O primeiro que funda vai conseguir viver aí uns 30, 35 anos até sucumbir, ser morto pelo governo. Então, nesse meio tempo dessa vida dele, ele consegue mobilizar uma segunda geração que, devido à repressão do Estado, vai viver aí uns 25, 30 anos. E nesse consegue ter, portanto, a mobilização de uma terceira geração que provavelmente vai ser morto entre 20 e 25 anos. Não é muito diferente de algumas comunidades pobres, principalmente no Rio de Janeiro, nos morros, onde a gente vê traficantes cada vez mais jovens. Então isso acontece também com esses grupos. Portanto, até realmente se combater e se criar uma alternativa a essa visão de mundo, e é esse o ponto importante que os muçulmanos precisam ter. Eles mesmos precisam criar uma visão oposta a essa visão radical e combater com ideias. Porque um grupo terrorista ou um grupo radical político não se combate só por repressão. É importante, mas não é só isso que acaba. São ideias que conseguem se contrapor. Portanto, o mundo muçulmano também tem que ter um papel muito importante nisso. E você falou de Torres Gêmeas, né? Você falou de 11 de setembro e falou dessa facilidade que eles têm, né, os extremistas islâmicos, de mudar as estratégias. A gente ainda pode ver um ataque de grande magnitude, como foi o 11 de setembro, ou em função dessas mudanças de estratégia, a tendência agora são, pelo menos o que a gente tem acompanhado, né, esses atropelamentos aí em massa, ou alguma outra estratégia que porventura eles estejam aí trabalhando, pelo menos que ainda não veio à tona, mas que se sabe. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu diria que grandes atentados, praticamente impossível. Como eu disse, os governos aprendem numa taxa de aprendizado mais lenta do que precisaria ser, e que com o 11 de setembro, que só foi, como eu brinco, né, com os alunos, a cerejinha no bolo de Bin Laden. Ao longo dos anos 90 ele já veio fazendo uma série de grandes ataques. O primeiro atentado às Torres Gêmeas foi em 93. Sim. Com um caminhão cheio de explosivos que eles colocaram no subsolo e explodiram, achando que iriam conseguir desestabilizar uma torre e uma torre bater na outra. Como não deu certo, foi aí que lá no Afeganistão eles tiveram que repensar muito até chegar nessa solução de usar aviões. Com isso, os governos aprenderam como agiam e, portanto, conseguiram combater, e a Al-Qaeda está bastante debilitada nessa capacidade de fazer grandes atentados. O Estado Islâmico partiu com uma outra visão de ataques sincronizados também, explosivos, homem-bomba, mas como isso começou a ficar cada vez mais difícil, porque o acesso a produtos para conseguir produzir explosivos, ou o como ensinar as pessoas a fazer isso, os serviços de inteligência conseguiram mapear e conseguiram evitar. Por isso mesmo, um dos líderes do Estado Islâmico, há um ano e meio, 2 atrás, lançou um manifesto de justamente de convocar
entre aspas, os irmãos de jihad, no que a usar qualquer meio à disposição. Ele deixou bem claro, falou um caminhão, um carro, uma faca ou mesmo uma pedra. E por isso que a gente tem assistido, né, esses atentados tão tristes, principalmente na Europa, especificamente na França, porque você não tem como controlar. Monitorar isso é muito mais difícil, imagino. Praticamente impossível. Praticamente impossível. Portanto, grandes atentados, eu diria que é quase impossível, não se pode descartar completamente, mas eu diria quase impossível, mas esse novo tipo, né, de atentado de carro, atropelamento, faca, o que quer que seja, isso infelizmente vai estar aí por um bom tempo. Mudando mais uma vez aí de região, e agora falando especificamente sobre a nossa, né, América Latina, a Venezuela representa algum risco à ordem latino-americana, professor? Bom, primeiro eu não sou tão adepto dessa expressão latino-americana. Porque o que faz com que um guatemalteco seja igual a um uruguaio? Faz sentido. Língua. Então, se for assim, brasileiro e angolano são iguais. Sim, faz sentido. Brasileiro e nesses países de língua portuguesa são iguais? Não, não são. Por isso que eu vejo muito mais algumas características. Ok, a língua é importante. Eles não entendem facilmente português, nós os entendemos muito mais facilmente. Mas aqui, principalmente em termos políticos, a América do Sul, que tenta construir uma identidade própria, longe de uma influência tão hegemônica norte-americana, que é praticamente impossível para a América Central e Caribe. Dentro dessa região, a Venezuela foi justamente uma que tentou subverter a ordem estabelecida, a ordem ocidental liberal, como eu falei no começo, com o neoliberalismo, que tanto a esquerda brasileira critica e fala mal, e não é à toa que você teve essa guinada à esquerda aqui na região, começando inclusive pelo próprio Hugo Chávez, que chegou ao poder no finalzinho dos anos 90. E que depois foi seguido por vários outros líderes. Aqui no Brasil, com o ex-presidente Lula, na Bolívia, com ainda presidente Evo Morales, já no seu terceiro, tentando o quarto mandato, tentando mudar a Constituição mais uma vez. Você teve o Rafael Correa no Equador, você teve no Chile, sempre, né, desde a democratização no Chile, você teve um centro-esquerda no poder. Teve com o presidente Pinheiro, você teve uma direita, voltou à esquerda agora e provavelmente na próxima eleição deve voltar um governo de centro-direita. Portanto, Hugo Chávez foi justamente um que quebrou quase que... não podemos esquecer na Argentina, sim, né, com claro, os presidentes Kirchner. Claro. Né, o Néstor Kirchner e depois a sua esposa, Cristina Kirchner. E até no próprio Uruguai, com o ex-presidente... Mujica. Portanto, você teve esse bloco que houve essa mudança para uma posição mais à esquerda. E que pegaram o grande momento do boom das commodities. Sim. Petróleo, minério de ferro, soja, né, as carnes, né, as proteínas animais, como se diz hoje no mercado. E que eles expandiram, cresceram, ganharam, se reelegeram, mudaram a Constituição, ficaram... Agora, esse boom, quando acaba, leva a um questionamento desses governos de esquerda. E justamente na Venezuela, onde esse processo teve início, é onde, com a morte do ex-presidente Chávez, sobe um sucessor com uma incapacidade política e de uma visão de se manter no poder a qualquer custo, que levou a Venezuela a essa crise quase sem precedentes na região. É política, uma crise econômica, praticamente já virando uma crise humanitária, porque é uma economia que está desabando, entrando muito pior do que nós vivemos nesses últimos 3 anos. No último ano, a Venezuela praticamente encolheu 9%, e a perspectiva é que esse ano caia mais 10%.
uma inflação de 1.200% a 1.300% ao ano. Falta de alimento, falta de medicamento. Desestruturou completamente a economia. Portanto, esse país que a gente poderia dizer é praticamente um estado falido, um índice de violência altíssimo, mais alto do que no Brasil. Mais alto do que... Olha que o Brasil está passando por um momento de uma violência extrema. Nós estamos hoje em torno de 55 mil mortes violentas por ano. A Venezuela supera isso. E para as pessoas terem ideia, a ONU considera uma violência endêmica a partir de 10 assassinatos por 100 mil habitantes ano. No Brasil, nós estamos aí, em média, no Brasil, em torno de 24. São Paulo, aqui, o estado de São Paulo, está com 10. A Venezuela está acima de 40 por 100 mil habitantes ano. Então, é uma violência muito endêmica. E por isso mesmo, aquele bloco que o Chávez criou está mergulhando, está num problema, não tem a liderança que ele era, problemas com a queda dos preços das commodities, e que está se tornando esse Estado falido, e com isso a presença aí desses atores não estatais do crime organizado. Principalmente o narcotráfico crescendo muito na Venezuela. Alguns diriam já estaria dominando certos setores do governo venezuelano. Alguns vão dizer, isso é coisa, né, do governo norte-americano. Não, existe essa percepção, inclusive por parte de governos europeus. Portanto, você ter um Estado falido afeta os vizinhos, como a gente já começou a ver, esses refugiados que estão começando a entrar em Roraima, e isso cria uma situação muito complicada para as prefeituras e para o governo estadual, né? E no momento em que o Brasil passa por essa crise econômica tão grande. Claro. E isso não está acontecendo só aqui, isso está acontecendo na Colômbia, isso está acontecendo nos países caribenhos. Por quê? Os venezuelanos, assim que podem, estão tentando fugir. Ou seja, a perspectiva de uma crise humanitária é muito grande aqui no nosso vizinho. É o nosso lado dos refugiados, né? E eu ia falar justamente sobre isso. Você falou dessa questão da Venezuela estar afundando, né? O risco dela levar consigo um bloco que já vem relativamente fragilizado, que é o Mercosul, e vamos falar mais da gente, né, de Brasil, é grande então, porque a gente acaba tendo esse problema de quem está saindo da Venezuela, vindo para o Brasil em busca de realmente de uma fuga daquela situação toda que está acontecendo. Então, a gente precisa prestar um pouco mais de atenção nesse movimento que vem acontecendo na Venezuela, na sua posição. Muito, muito. Lógico. Tem importância política, tem importância econômica, era um dos poucos países que a nossa indústria conseguia exportar, ter competitividade para exportar. Eu não estou nem falando dos casos lá das construtoras e tudo, né? Toda aquela parte de corrupção para conseguir. Legal, né? Estou falando da parte legal, as indústrias, principalmente aqui no estado de São Paulo, conseguiam colocar bastante produtos na Venezuela, e que, portanto, perdemos do ponto de vista econômico uma tensão política muito grande, mas, fundamentalmente, a crise humanitária e o que chama atenção, né, um dado que eu já vi, só nesse ano, em média, o venezuelano já emagreceu 7 quilos. A fome que as pessoas estão passando. Aí você olha o presidente Maduro, está rechonchudinho, ou seja, a fome está só na população. Sim. As lideranças políticas, militares, não estão passando fome. É um limite, muito. É um limite. Professor, então, voltando a Kissinger e ao livro Ordem Mundial, e aí uma rápida contextualizada só para quem não conhece, falar quem é Henry Kissinger, diplomata e secretário de Estado dos Estados Unidos no governo do ex-presidente Richard Nixon, foi conselheiro de relações exteriores de todos os presidentes dos Estados Unidos entre os anos 50 e 70. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 1973 por seu papel na obtenção do acordo de cessar-fogo na Guerra do Vietnã. E aí, então, falando um pouco aqui de ordem mundial novamente, ele diz num dado momento, abre aspas, jamais existiu uma ordem mundial que fosse verdadeiramente global, fecha aspas. E você, no início da nossa entrevista, falou alguma coisa nesse sentido também.
O conceito de globalização precisa ser revisto? A forma como conhecemos de globalização, ela sucumbiu aos novos tempos, professor? Bom, primeiro, só ainda para lembrar, recentemente Henry Kissinger esteve com Donald Trump. Sim. Nos seus 90 e poucos anos, já bastante velhinho, mas ainda muito ativo. Ele não só foi esse assessor presidencial mais importante na história moderna dos Estados Unidos, mas como ele um dos teóricos de relações internacionais mais influente, também mais respeitado. E, portanto, ele tem esse lugar garantido já na história. O problema de entender a ordem mundial de hoje e se confunde com essa visão de globalização, como eu disse, essa ordem internacional que nós vivemos hoje foi fundamentalmente patrocinada pelos norte-americanos. E, lógico, com a visão deles de economia. E, por isso mesmo, uma visão onde o setor financeiro tem uma importância muito grande. Não é a mesma visão de economia que, por exemplo, a Alemanha e o Japão têm, que são os dois grandes centros ocidentais capitalistas. E por isso mesmo, quando veio a crise de 2008, 2009, ela começou no núcleo desse capitalismo e no núcleo do poder global, Estados Unidos e Europa, Reino Unido, né, o grande parceiro norte-americano, desde a Segunda Guerra Mundial, mas que ganhou relevância ainda nos anos 80 com Margaret Thatcher, que foi a que implementou esse liberalismo no Reino Unido, e Ronald Reagan, que estabeleceu nos Estados Unidos. Com essa crise, principalmente que começa nesse núcleo capitalista e de poder global, houve essa ascensão dos outros, o enfraquecimento do Ocidente, a ascensão dos outros, e que, portanto, a gente está nesse momento de questionamento. Essa globalização dessa forma de liberalização das finanças e do comércio, havia sempre essa visão americana que liberalizar significa, principalmente o comércio, significa que todos ganham. De uma forma direta ou indireta, todos ganham. E o que nós estamos vendo é que não é bem assim. Não é à toa que o Donald Trump foi eleito. Por um grande problema também da candidata democrata Hillary Clinton, bastante contestada nos Estados Unidos, mas o apoio que o presidente Trump ganhou foi justamente do quê? Daquela parte da população norte-americana que saiu perdendo com a liberalização comercial, que muitas indústrias já vinham perdendo nos anos 90, 2000, com essa liberalização, com a entrada da China na OMC, e aí com a crise de 2008, 2009, as empresas que continuaram nos Estados Unidos se reinventaram. Elas se modernizaram, principalmente no parque fabril, com a robotização, para diminuir custos. E, portanto, começou a se perceber finalmente agora que existem camadas das populações que quase certeza vão perder o emprego e que, mantendo como está hoje, não vão recuperar o emprego e, portanto, a renda que tinham antes. Isso está acontecendo não só nos Estados Unidos, mas na Europa, em todas as partes do mundo. Aqui no Brasil, que devido a essa crise geral, desde o finalzinho do governo Dilma, do último ano do primeiro mandato da presidente Dilma e depois no início conturbado, a economia brasileira vem mergulhando nessa crise, mas a própria indústria brasileira sofre de um problema de competitividade muito grande diante dessas transformações. Sim. E não tem como voltar atrás disso, porque todo mundo quer conseguir pagar um produto mais barato, para o seu salário render, conseguir comprar mais. Só que isso tem um impacto econômico. Portanto, sim, está começando a crescer um debate, mesmo no mundo ocidental, de que é necessário que os governos tenham algumas medidas
compensatórias internas para essas camadas das populações que não vão conseguir um emprego como tinham antes. Agora, voltar atrás, pegar o relógio, voltar no tempo e fechar as fronteiras, eu acho isso praticamente impossível. Por quê? Ao fazer isso, por exemplo, os produtos vão ficar mais caros. Sim. A inflação sobe. Você perde renda também de uma forma generalizada da população. A inflação, né, pega todos. Uhum. Portanto, eu não acredito que isso deva retroceder, mas que nós vamos ver questionamentos, algumas medidas compensatórias cada vez maiores, sim, um único problema. Isso acirra as rivalidades entre algumas populações. Claro. Kissinger também fala, professor, no Ordem Mundial, sobre a internet e as possíveis ameaças que emergem daquilo que ele chama de cyberespaço, classificando-as como nebulosas e indefinidas, entre aspas. Uma guerra cibernética pode ser considerada a nova fronteira da desestabilização da ordem mundial vigente? Desestabilização não, de crise sim. Alguns governos, alguns países já sofreram ataques cibernéticos. O mais famoso é a Lituânia, agora não me lembro direito o ano, anos 2000, finalzinho dos anos 2000, quando ela discutiu retirar uma estátua que homenageava o soldado soviético que morreu na Segunda Guerra Mundial de uma praça central para o cemitério onde estão enterrados esses soldados. Olha que coincidência. Durante vários dias, todos os sites do governo lituano tiveram um ataque cibernético vindo da Rússia, que o governo russo negou que tivesse qualquer participação nisso, e que o governo lituano literalmente caiu, parou durante alguns dias. O problema é que isso não é só entre governos, principalmente o governo chinês contra os Estados Unidos. O norte-coreano dá um trabalho danado para o governo norte-americano. Isso é relatado, se não semanalmente, mensalmente nos Estados Unidos. Agora, você também tem indivíduos fazendo isso. Existem relatos não confirmados. De maneira isolada, você diz. De maneira isolada. Uhum. Que um certo apagão na região nordeste do Brasil, alguns anos atrás, foi provocado por um pequeno rapaz do Canadá. Sim. Pequeno rapaz daquela história assim, sabe, adolescente, computador, ou seja, países que não estão preparados para isso, e que não têm, portanto, uma segurança cibernética grande, estão sujeitos, e principalmente são aqueles países que têm economias já relativamente desenvolvidas, onde a internet é uma parte essencial da vida da sociedade, não só do ponto de vista econômico. Porque imagina ninguém conseguir passar mais um cartão de crédito ou sacar dinheiro porque a internet caiu. Sim. O caos que viraria a economia aqui do Brasil. Transporte público, semáforos, hospital, tudo. Portanto, isso já faz parte da realidade. E muitos governos que não perceberam isso estão tendo que correr atrás. Ou seja, a ordem internacional não vai ser colocada em risco. Agora, a estabilidade dos países, sim. Nem é mais uma nova fronteira, é o que já está de fato acontecendo. Já existe há alguns anos. Perfeito. Falar um pouco de Europa agora, mais especificamente de Alemanha. As recentes eleições na Alemanha terminaram com a acessão ao parlamento de um partido populista de direita, nacionalista, como a terceira maior bancada do país. Nos últimos anos, o mundo tem assistido com certa preocupação a manifestações mais explícitas de apoio a ideologias reacionárias e extremistas, com destaques a movimentos como o neonazismo, o Ku Klux Klan nos Estados Unidos, enfim. Kissinger diz em Ordem Mundial que, abre aspas, reinos de terror não ocorrem por mero acidente, são inerentes ao alcance da revolução, fecha aspas. Ainda devemos nos preocupar com o surgimento de novos reinos de terror em pleno século XXI, professor? Sem dúvida alguma. Eu acho que até que você foi moderado ao chamar, né, alternativa para a Alemanha esse partido que ganhou a terceira maior bancada no parlamento alemão, de direita, de extrema direita. Extrema direita, né? Ainda bem que eles também já estão se desentendendo pós-eleição, mas
Eles têm uma visão extremada e não é só lá. Você teve também isso na França, na Holanda, existem movimentos extremados no Reino Unido, Estados Unidos nem se fala, né? Estados Unidos nem se fala. Portanto, por todo esse desajuste econômico, por toda essa facilidade de comunicação, por toda essa facilidade de transporte, as pessoas estão se sentindo ameaçadas no seu modo de vida e que nenhum líder, pelo menos nenhum líder sério, diz que sabe com certeza para onde nós vamos. E nesses momentos de incertezas, as pessoas buscam uma reafirmação, né, de alguém que mostre um caminho. E é justamente esse momento em que nós estamos assistindo esses populistas de extrema direita surgirem, porque eles vendem soluções simples para problemas complexos. O exemplo maior disso é Donald Trump. E não é o único, gente, não é o único, mas é o maior exemplo disso. E que, portanto, nesse grande momento de incerteza que o mundo vive, esses líderes parecem, eles sabem tudo, eles têm a resposta para tudo, é ele que eu vou apoiar. Claro. E só que, normalmente, vem uma ressaca depois disso. Por quê? As respostas não virão, as consequências podem até ser piores e que, portanto, podemos viver momentos de grande instabilidade política em vários países. Hoje a Alemanha, eu acredito que tem uma democracia muito forte, enraizada, que isso não tende a acontecer, mas nós estamos vendo um embate que é justamente nos Estados Unidos. Um presidente de extrema incapacidade de entender a importância do que ele fala e das ações dele. Com valores contestáveis. Muito contestáveis e que comanda não só a maior economia do mundo, mas a maior força militar do mundo e que qualquer atitude dele tem reflexos globais. É uma hecatombe quase. Ou seja, ele pode desestabilizar outros países. Sim. Ao não dar apoio ou dar apoio a alguns grupos mais extremados, vivemos momentos realmente bastante conturbados. Professor, para a gente fechar, até aproveitando talvez o fato mais quente dos últimos tempos, falando um pouco dessa questão da Catalunha, né, na Espanha, e até mesmo desse movimento separatista no Brasil, né, com a região sul, algo que vira e mexe, vem à tona, e agora pegando essa questão da Espanha e da Catalunha, que é tão recente, voltou aos holofotes aqui no Brasil. Falávamos na pergunta anterior sobre o surgimento de novos reinos de terror. Podemos pensar no nascimento efetivamente de novas nações, inclusive uma aqui no nosso país? Você consegue ter uma nação sem governo, como é o caso dos curdos, como é o caso dos palestinos. Mas você não consegue ter um governo com mais de uma nação dentro do seu território e com visões radicalizadas. O oposto do caso da Catalunha e da Espanha é justamente o Canadá. O Canadá, que tem a região de Quebec, que é a origem uma colônia francesa e que depois foi transferida, após a França perder mais uma guerra para o Reino Unido, foi transferida, né, para o Reino Unido, e que, portanto, você tem um país com a língua oficial inglesa, mas que na região de Quebec tem uma cultura própria, que, portanto, o francês é a cultura oficial e que tem na sua Constituição também a possibilidade de referendo. A região de Quebec já passou por 2 referendos, o mais próximo que se conseguiu foram 48% há vários anos, mas o apoio a esse separatismo caiu, mas que tem essas características culturais próprias, em que a Catalunha também é bastante parecido com isso. E não é um caso isolado. Nós temos Irlanda do Norte e Escócia no Reino Unido. Sim.
Nós temos também processos separatistas da Valônia na Bélgica, metade da Bélgica. Nós temos a Liga do Norte na Itália, a região do Vêneto também na Itália. Nós temos várias dessas regiões. Dentro da Rússia também existem diversas regiões que têm culturas próprias, que se veem como uma nação à parte, que querem se separar. Na China tem dois grandes movimentos, né? O Tibete é o mais famoso, e na região de Xinjiang, os uigures, no extremo oeste da China, que são muçulmanos, também tentam um movimento separatista. Ou seja, nós vivemos hoje essa dicotomia. Ao mesmo tempo que nós temos um processo de globalização, principalmente do ponto de vista econômico, de comunicação, mas também temos a volta desse nacionalismo, regionalismo muito forte. E aí que fica a questão. Desculpa, mas o Rio Grande do Sul não é uma outra nação, é parte de uma cultura brasileira. Porque o que é ser brasileiro? Gunther Hudzit, um nome mais estrangeiro do que o meu, mas eu sou brasileiro e me sinto brasileiro. Muitas vezes a gente se sente mais brasileiro quando a gente está lá fora, que aí percebe o quanto nós somos brasileiros. Eu acredito num regionalismo muito forte, em que a cultura do gaúcho seja muito forte, com características próprias muito fortes, mas assim como também existe aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, em vários estados brasileiros. Eu diria aí que é um movimento de um grupo pequeno e que, por exemplo, nesse momento se esquece que o Rio Grande do Sul não quebrou de vez graças ao governo de Brasília, que é um estado que está financeiramente quebrado, tanto quanto o Rio de Janeiro. Portanto, vir falar em separatismo aqui, isso é um dos maiores patrimônios que o Brasil tem e que, inclusive, uma vez, se eu não me engano, 2004, eu estive num seminário lá no Pentágono, patrocinado pelo governo norte-americano, e que foi o que um analista americano me perguntou: como é que vocês conseguem, em um país tão grande, não ter essas diferenças e serem tão bem vistos? Isso é ser brasileiro. Pois é. Portanto, a convivência com todas essas diferenças faz parte de ser brasileiro, não o oposto. Catalunha e Espanha não tem nada a ver com o Brasil sem a região sul, portanto. Não vejo isso. Quem faz parte desse movimento, sinto muito, não entendeu direito o que é ser brasileiro. Perfeito. Professor, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. A entrevista foi ótima, muito esclarecedora. Tenho certeza que para você também, se você anda acompanhando o noticiário e tem se preocupado com questões globais como essas que nós abordamos aqui, sem dúvida nenhuma, professor Gunther deu os esclarecimentos necessários. Eu acredito que agora é questão da gente esperar e ver para onde as coisas vão rumar, seja no Oriente, seja no Ocidente, seja na América do Sul, enfim. Acompanhemos. Eu espero que você tenha gostado do programa e nós nos vemos numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá!